Olá, meus amigos e minhas amigas do LAC Concursos. Estamos aqui para mais uma gravação, especificamente para o Estado de São Paulo, o Decreto 58052, né? Professor, o que vem a ser esse Decreto 58052, né? Gente, esse Decreto 58052 é um decreto que foi instituído, claro, pelo Poder Executivo Estadual, pelo governador. O governador que instituiu esse decreto foi o Geraldo Alckmin, né? Para regulamentar a Lei de Acesso à Informação. Tá? Então, você tem que ter aquela sabedoria, aquela expertise de estudar para concurso. Professor, como assim, professor? Eu não estou entendendo, professor. Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, se lá no seu edital, preste atenção, tá? Lá no seu edital está escrito assim, arquivologia, pronto. Aí você vai ter que ler esse decreto de cabo a rabo. Porque pode ter certeza que o examinador irá retirar várias questões de arquivologia desse decreto aqui. Agora, antes, claro que você deve ter estudado aí o módulo completo de arquivologia para você entender esses artiquinhos. Tá? Agora, no caso, por exemplo, não está previsto no edital a disciplina de arquivologia. Aí, você tem que saber somente algumas coisas básicas, tá? Que normalmente todas as bancas cobram as mesmas coisas. Certo? Professor, eu quero exemplo, professor. Concurso de polícia, concurso do Detran de São Paulo, né? Então é um concurso que o examinador não vai aprofundar tanto nas questões. Então, professor aqui, e também o candidato tem que estudar com prioridades, tá certo? Tem que estudar com prioridades. E a gente vai separar aqui os principais assuntos para vocês sobre essa lei. Fechou? Então vamos comigo, hein? Agora é importante que você dê uma lida, gente, de cabo a rabo, né? Toda vez, cara, que o examinador coloca o número da lei, assim, decreto, lei e tal, isso cai na prova, pelo menos uma questão. Rapaz, eu conheço o cabeça de examinador, tá? Eu já tomei vários chopps, cara, com o pessoal que faz prova de concurso e eles lá, né, eles elaborando prova, a gente conversando aqui, trocando ideia, né? Inclusive, eu já fui convidado a fazer várias provas de concurso, mas, infelizmente, eu tive que recusar o convite, né? Porque, primeiro, né? Você não poderia dar aula. Pô, brincadeira, né, cara? Segundo, não podia falar para ninguém. Então, legal, né? Então, você tem que entender a cabeça do examinador. Tá? Aprender a estudar. Isso você vai priorizando. Vamos lá, vem comigo. Decreto 58052. Então, a primeira coisa que você tem que entender, a cabeça do examinador, é o seguinte. Qualquer prova sua que você fizer, isso aqui é claro, que esse aqui é específico para o Estado de São Paulo, onde no caput, na cabeça, no comando da questão, estiver 58052 de 2012, você pode ter certeza que a questão está cobrando da lei, olha só, de acesso à informação. Tá? Por quê? Porque este decreto vem regulamentar isso. Essa lei aqui, atenção, é uma lei federal. Isso aqui é um decreto estadual especificamente. Nesse decreto, o examinador, o governo detalha nesse decreto aqui, o governo, ele detalha as ações de como que vai exercer a transparência no governo do Estado. E está de parabéns, porque ele foi altamente detalhista. O governo de São Paulo está de parabéns. Então, isso aqui, vamos lá, né? Assembleia Legislativa. Tá? Secretaria-Geral Parlamentar do Departamento de Documentação e Informação, decreto número 58052, 16 de maio de 2012. Antes disso, tá? Então vamos lá, só para ler a ementa do decreto, presta atenção, regulamenta a Lei Federal no número 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações e dá
e dar providências correlatas. Ok. Olha só, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Olha só. No material de vocês, tá? Nós temos aqui o decreto. Tá certo? No material de vocês está aqui o decreto. Tá? Então, olha aqui, ó. Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo, no uso das atribuições. Então, tem aqui, ó, Palácio Bandeirantes e tal, quando ele ditou esse decreto aqui, ó. Então, você vai ter o decreto na íntegra. Então, você não vai precisar procurar, tá certo? Você não vai precisar procurar aí essa legislação, tá? Então, primeira coisa que você deve saber, então. Você tem que saber dois números. Aqui é um estudo pragmático para concurso. Lei 12.527. Nunca esqueça essa lei, cara. Você, na sua vida de concurseiro, mais cedo ou mais tarde, essa lei vai bater na sua prova. E o decreto 58.052 vem regulamentar a lei de acesso à informação. Professor, antes de o senhor detalhar esse cara, eu quero saber algumas coisas sobre ele. Vou falar para vocês. Papo reto? Sim, papo reto. Olha só. Você já ligou o aparelho de televisão, assistindo um jornal, qualquer jornal, isso já foi noticiado em todos os jornais, onde que falam assim, ó, Tribunal de Justiça do Estado tal, o cara ganha 180 mil reais por mês. Lembra? Você já ouviu uma notícia desse sentido? Já. O que é isso? Isso foi o seguinte, que essa lei de acesso a informações, ela obrigou o poder público em geral a divulgar as informações. Olha o alcance e a importância dessa lei na nossa democracia. Ok? Pronto. Então, primeira coisa, o cara vai ter que saber que tanto o decreto 58.052 e 12.527 vai tratar de lei de acesso à informação. Cara, essa é uma informação fantástica. Fantástica. Só por aí você consegue matar algumas questões. Professor, então vocês falam que esse decreto está baseado na lei 12.527? Sim, correto. Professor, antes de assistir essa aula, o que eu tenho que fazer? Você tem que assistir a nossa aula da lei de acesso à informação, que é a lei 12.527. Tudo bem? Legal? Ótimo. Professor, essa lei 12.527, o que ela fala? Só para fazer uma ajuda à memória. Então tem aqui, ó, essa lei federal, ela regula o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, altera a Lei 8.112 de 11 de dezembro de 90, revoga a Lei 11.111 de 5 de maio de 2005 e dispositivos da Lei 8.159 de 8 de janeiro de 91. Essa ementa aqui, ela é muito importante. Na aula da 12.527, eu detalho cada uma dessas leis. Então, se você está estudando para concurso, cara, e se no seu edital está escrito arquivologia, ou qualquer assunto de arquivologia, você vai ter que prestar atenção. Por quê? Porque essa lei aqui, 8.159, essa lei aqui é a Bíblia da arquivologia. Onde a lei 12.527 alterou. Tá? Pronto. Então, esse fundamento aqui, você vai ter que buscar na aula. Isso é importante. Tem que saber. Então, professor, fala para mim. Então, tem a Constituição, tá? A Constituição tem a previsão que uma lei seria para regular a informação. Essa lei foi ditada em nível nacional, tá certo? Que é a Lei 12.527. E o Estado de São Paulo regulamentou essa lei federal por menores. Primeira coisa que você tem que saber. No decreto, nada pode contrariar essa lei. De novo, no decreto, nada pode contrariar. E isso nós vamos ver. Eu tive a oportunidade de ler essa lei aqui umas 3 vezes. Bacana, hein? Então vamos lá. Sempre que você vai estudar a lei, antes de você começar o artiguinho, você tem que ter uma visão geral, panorâmica da lei. Panorâmica da lei.
Então vamos lá, estrutura da lei. Então você vai ter as disposições gerais, capítulo 1º, o capítulo 2º do acesso à documentação, dados e informações, que nesse capítulo 2 tem disposições gerais da gestão de documentos, dados e informações, das comissões de avaliação de documentos de acesso, do pedido, dos recursos. Capítulo 3º, da divulgação de documentos, dados e informações. Capítulo 4º, das restrições de acesso a documentos, dados e informações, secreto, reservado, ultrasecreto, a gente vai ver esses dados. Disposições gerais, classificação, reclassificação, proteção de documentos e dados e informações pessoais, tá? E, finalmente, aqui nós temos aqui, todas as subseções da lei, tá certo? Todas as subseções da lei, e nós temos o capítulo 5º das responsabilidades, das disposições finais e das disposições transitórias. Mas, professor, eu quero uma real, professor. Eu não quero ler esse cara todo, professor. Me dá uma luz, professor. Eu vou te dar uma luz. Eu já dei aula de várias matérias específicas, inclusive de agências reguladoras, do setor energético, elétrico e assim por diante. Gente, tradicionalmente, preste atenção, isso aqui é experiência de concurso. Tradicionalmente, o examinador, todas as bancas de concurso, elaboram questões de concurso tipo Ctrl+C, copia e cola, dos primeiros artigos. Pode reparar, podem fazer exercícios. Então, sempre dos primeiros artigos. Professor, então eu tenho que aprender os primeiros artigos? Sim, porque os primeiros artigos ele vai trazer o norte da lei. E tem outra coisa importante, muito importante que vocês devem saber. Como professor também, sou professor de arquivologia, quero passar para vocês alguns assuntos que os examinadores gostam de cobrar no texto da lei. Então, professor, é o seguinte, nessa aula eu separei aqueles assuntos mais importantes que podem ser cobrados em prova comigo. Vamos lá, pessoal. Então, estrutura da lei, vamos lá. Primeiro, olha aí. Cara, essa lei aqui ele foi exaustiva, olha só. Seção 5, da proteção e do controle de documentos, dados e informações sigilosas. Aí ele tem a subseção 1, da produção, do registro, expedição, tramitação e guarda dos documentos de arquivo. Subseção 2, da marcação. Subseção 3, da criptografia. Seção 4, da preservação e eliminação. Subseção 5, da publicidade dos atos administrativos. Subseção 6, da credencial de segurança. Subseção 7, da reprodução e autenticação. Subseção 8, da gestão de contratos. Capítulo 5º, das responsabilidades. 6, das disposições finais e das disposições transitórias. Ou seja, para o cara que vai fazer, concurso público, que está lá na prova arquivologia, essa lei, pode ter certeza que esse decreto é um decreto que vai ser norte para a prova do cara. Agora, se não está lá arquivologia, vocês têm que estudar principalmente esses artiguinhos aqui, ok? Então vamos embora. Primeiro, artigo 1º do decreto 58.052. Disposições gerais. Este decreto define procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, e pelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para a realização de atividades de interesse público à vista das normas gerais estabelecidas pela Lei Federal 12.527. Professor, como é que eu devo estudar a lei? É o seguinte, cada artigo tem um propósito, cada artigo tem um trabalho. O artigo 1º está definindo o alcance dessa lei. Aliás, desse decreto. Ou seja, quem está sujeito a esse decreto. Então vamos lá. Primeiro, órgãos e entidades da administração pública estadual.
Professor, quando ele fala órgãos e entidades da administração pública estadual, nós estamos falando da administração, direta, quanto da administração, indireta. E pelas entidades privadas, olha só, sem fins lucrativos. Então, ela tem que ser sem fins lucrativos que, olha só, requisito, recebam recursos públicos estaduais para a realização de atividades de interesse público. Ou seja, aonde há recursos públicos, deverão ter o cumprimento dessa lei. Cara, excelente questão de prova, principalmente para o cara que está fazendo concursos aí, que não é dessa área de administração, tipo Detran, polícia. Então, o legislador, o governo ampliou, ele falou o seguinte: todos os órgãos da administração pública estadual estão obrigados a cumprirem os ditames dessa lei. E o que essa lei faz? Desculpa, o que esse decreto faz? Esse decreto, ele detalha a Lei 12.527. Fechou. Então, nós já sabemos o seguinte, que toda a administração pública do Estado de São Paulo, tanto direta quanto indireta, quando a gente fala indireta, nós temos aí as empresas públicas, as sociedades de economia mista, nós temos as autarquias, as fundações e todas aquelas entidades sem fins lucrativos que recebem recursos públicos deverão obedecer essa lei. Esse decreto, ele vem normatizar, colocar em prática a execução da Lei de Acesso à Informação, que é uma das grandes leis que foram criadas aí nos últimos anos, na minha opinião. Artigo 2. Segundo, o direito fundamental de acesso a documentos, dados e informações será assegurado mediante. Então o artigo aqui é o cabeça. Qual que é a cabeça desse artigo? Sempre lembrando que os primeiros artigos são aqueles artigos que são mais cobrados nas provas. Então, no artigo 2º, ele está querendo falar o seguinte: olha, professor, eu tenho direito de um acesso à informação? Tem. Então, o artigo 2º, ele vai falar os procedimentos que se transformam nos procedimentos na qual você terá direito a essa informação, que o direito ao acesso à informação é um direito fundamental. Primeiro, mediante o quê? A observância da publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Cara, muito importante. Então, assim, gente, informação, regra geral das informações públicas. Olha só, regra geral, publicidade. Pública, todos podem saber. Exceção das informações, somente aquelas informações que são consideradas sigilosas, sigilo, que não podem ser divulgadas. Professor, uma informação secreta, ela vai ficar secreta para a vida toda? Não, ela tem um prazo. Isso na aula de 12.527, Lei de Acesso à Informação, nós falamos isso. Então, primeira coisa, vamos lá, gente. Então é o seguinte, todas as informações para o governo do Estado de São Paulo, regra geral é o quê? Preceito público. Informação sigilosa, a gente vai saber o conceito exatamente que vem a ser sigilo na lei. O sigilo é exceção, né? Exceção. 2. Implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos. Essa parte aqui não é tão importante para o pessoal que faz concurso por Detran. 3. Divulgação de informações de interesse público, independente de solicitações. Ou seja, o próprio Estado tem a prerrogativa, tem a iniciativa de divulgar informações independente do que? De solicitações. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Fomento ao desenvolvimento da cultura e de transparência na administração pública. E, finalmente, o desenvolvimento do controle social da administração pública. Cara,
Você vai fazer concurso da VUNESP, cara. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, quando tem questões de concurso, ele adora elaborar questões. Ele coloca o comando aqui, né? Dentro das alternativas abaixo, qual não é um direito fundamental ao acesso à informação. E ele vai pegar esses incisos aqui, gente, e ele vai prejudicar, tá? Vai prejudicar, ou seja, vai alterar o seu conteúdo para tornar incorreto. Então, isso aqui é artigo 2º, potencial questão de prova. O cara tem que se antecipar às questões de prova. Tá certo? Professor, por que você fala isso? Porque eu resolvo centenas de questões de provas, milhares de questões de prova por ano. Então, a gente já fica analisando como o examinador faz. Ok? Artigo 3º, muito importante. Por quê? Porque o trabalho do artigo 3º é muito simples. O trabalho do artigo 3º, ele vai trazer conceitos. Aí o professor fala: professor, você fica falando que o concurseiro tem que vencer as suas paixões. Correto. O concurseiro tem que vencer as suas paixões. Então ele vai tratar de conceitos. E você tem um conceito na cabeça. Por exemplo, olha só. Arquivos públicos. Você tem um conceito. Você tem que retirar esse conceito da sua cabeça. E para essa lei, o conceito de arquivo público é o que está na lei. E, salvo engano, cara, são 25 conceituações. Também potencial questão de prova. Então o cara tem que saber. Então, arquivos públicos, segundo o decreto 58.052, só é uma coisa. O que? O inciso 1 do artigo 3º. Olha só. Conjuntos de documentos produzidos e recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, empresas públicas, sociedades de economia mista, entidades privadas encarregadas da gestão e serviços públicos e organizações sociais no exercício de suas funções e atividades. Então, aqui o conceito de arquivos, né, ó, produzidos e recebidos e acumulados. Ele só deu uma ampliada, ó. Tá certo? Então isso aqui é muito fácil, né? Esse cara aqui está baseado na lei 8.159, tá? De 90, que essa lei aqui o cara tem que saber que é a lei, que é a Bíblia da arquivologia, né? Então ele vai trazer vários conceitos. 2. Autenticidade. Professor, essa autenticidade nós vimos lá na Lei 12.527, sim. O que aconteceu? O legislador dessa norma, que elaborou o decreto, ele seguiu a simetria nacional. Também ele não pode contrariar. Então cai na sua prova, cara, o tal de autenticidade. Não é prova de português. Autenticidade é o cara quer saber o quê? O que você tem aqui. Então, autenticidade, atenção, qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Tá certo? Que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. 3. Classificação do sigilo. Professor, por que você fala, professor? Classificação de sigilo? Gente, classificação de sigilo, regra geral não é o documento ser público? Sim. Exceção é o sigilo. O que vem a ser o sigilo? Vamos antecipar um pouco esse assunto. O sigilo é a restrição da divulgação dessa informação. Professor, eu não estou entendendo esse cara. Não está entendendo, eu vou explicar para vocês. Professor, quando que uma informação ela vai ser sigilosa? Cara, é muito simples. Quando essa informação, uma vez publicada, ela prejudicar a sociedade ou os interesses do Estado. Tá certo? Então, quando essa informação não pode ser divulgada, ela não pode ser divulgada porque irá contrariar os interesses, irá prejudicar o Estado ou os interesses do Estado, ela vai ter que ser restrita. Qual é o nome da restrição? Sigilo. E esse sigilo aqui, só antecipando, a gente vai ver esse cara aqui mais para frente,
nós temos 3 categorias de sigilo, tá certo? 3. Cara, isso aqui potencial questão de prova, cara. É ultra secreto, secreto e reservado. São 3 classificações de sigilo. A gente vai ver exatamente quais são essas 3 nessa aula. Então, o que vem a ser o conceito de classificação de sigilo? Atribuição pela autoridade competente de grau de sigilo a documentos, dados e informações. Credencial de segurança, isso aqui é novo, isso aqui pode cair para vocês, porque isso aqui não está lá na Lei 2.527. Tá? Então o examinador está lá na legislação especial, Lei 2.527 e o decreto 58.052. Você estudou a Lei 12.527, que é uma lei maior, mais gerais, aliás, e essa aqui é uma lei mais detalhada. Ele pode querer cobrar esse cara de vocês. Cara, aqui, eu não dou aula para transformar o cara em doutor, mestre, doutor, eu sempre falo. O meu objetivo aqui é ajudar a contribuir com o cara no quê? Na sua aprovação, para ele ganhar seus pontinhos milagrosos. Credencial de segurança. Autorização por escrito concedida por autoridade competente, que habilita o agente público estadual no efetivo exercício de cargo, função, emprego ou atividade pública a ter acesso a documentos, dados e informações sigilosas. Criptografia. Professor, todo mundo sabe o que é isso. O que é isso? É uma senha de proteção dos arquivos. Isso é meu juízo de valor. Para a prova, eu sempre falo que você tem que vencer as suas paixões. Na prova, você tem que fazer o seguinte, olha só, saber os conceitos oficiais. Criptografia é o quê? Processo de escrita à base de métodos lógicos e controlados por chaves, cifras ou códigos de forma que somente os usuários autorizados possam restabelecer a sua forma original. Olha que questão bacana, cara. Eu fico vendo, como é o estado de São Paulo faz muito concurso, realiza muitos concursos pela banca da VUNESP, não é isso? Banca da VUNESP. Então é o seguinte, gente, olha só, banca da VUNESP. O cara pode querer saber de você, esse conceito aqui está correspondendo o quê? A criptografia. O que é isso? É uma chave de segurança. Aqui tem um arquivo, esse arquivo ele é processado, tá certo? E ele só pode ser aberto e lido com outra chave, com esse mesmo programa. Isso é o quê? Para segurança, para você não violar essa informação. Custódia. Responsabilidade de guarda de documentos, dados e informações. Dado público. O que é um dado público? Sequência de símbolos ou valores representando em algum meio produzidos sob a guarda governamental em decorrência de um processo natural ou artificial que não tenha seu acesso restrito por legislação específica. Desclassificação. Supressão da classificação de sigilo por ato de autoridade competente ou decurso de prazo, tornando irrestrito o acesso a documentos e informações sigilosas. Esse item 8 merece explicação. Então é o seguinte, cara. Por exemplo, olha só. Vou tentar dar um exemplo estadual para vocês aí. Um certo documento, ele é muito importante, cara, de interesse público geral, que pode vir essa informação ser divulgada pode prejudicar o Estado, a administração pública, o governo. Tá. Então essa informação, ela vai ter que sofrer restrições. E essa informação, ela só pode sofrer restrições se ela for classificada. E quem que classifica? Somente a autoridade competente. Por exemplo, o governador tem a sua autoridade, claro, de ultra-secreta, informação estadual ultra-secreta. Então ele decreta que aquele processo tem informação ultra-secreta. Então, aquilo lá, somente algumas pessoas podem ter acesso àquele documento. Só que esse documento, ele era importante segurar essa informação por um determinado tempo.
Depois passou o tempo, não é tão mais ultra secreto. O que acontece? Ele passa por uma desclassificação. E a desclassificação pode ser por ato da autoridade competente ou decurso. Como assim decurso? Passados 25 anos, esse documento que era marcado como ultra secreto passa a ser público, acesso irrestrito. Isso que é o processo da desclassificação. Então, classificação, você vai classificar a informação. E nesse ponto que mudou lá a Lei 81/59, que é a Bíblia da arquivologia. Documentos de arquivo, conceito, todos os registros de informação em qualquer suporte, inclusive o magnético, óptico, produzido, recebidos ou acumulados por órgão e entidade da administração pública estadual no exercício de suas funções e atividades. Disponibilidade, cara, tá aí, ó. Gente, então aqui, não quero ficar lendo, quero só passar os principais. Disponibilidade é importante, porque a disponibilidade está lá na Lei 12.527, foi Ctrl+C, Ctrl+V. O que é disponibilidade para a Lei de Acesso a Informações? Ó, qualidade da informação que pode ser conhecida, utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Documento. O que é o documento? Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Gestão de documentos. Conjunto de procedimentos, operações, técnicas, referentes à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução que assegura a racionalização e eficiência dos arquivos. Informação, dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos para qualquer meio, suporte ou formato. Então você tem aí, tá certo? Você tem aí todos os conceitos, tá? Aí você tem uma coisa que pode cair, isso aqui é importante demais. Informação pessoal. Informação pessoal. Tá certo? Lá no protocolo, presta atenção aqui, cara. O cara pode elaborar uma questão seguinte. José é um funcionário. Ele recebeu uma correspondência pessoal. Pergunto, essa correspondência pessoal é uma informação pessoal? Vou analisar aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Sim. O protocolo não pode abrir os documentos pessoais. Isso pode cair. Professor, e os documentos das repartições? Sim, ele pode abrir até para distribuir, registrar, criar o processo, assim por diante, fazer juntada. Então isso é importante. O que é uma informação pessoal? Aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Informação sigilosa. É diferente. Ela vai receber restrições. Aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Pegadinha de concurso. Informação sigilosa não é para sempre. Então o cara fala assim, eu vou te contar um segredo, um sigilo. E você nunca mais pode falar para ninguém, isso está errado. Todo sigilo é temporário. Aprenda isso. Todo sigilo é temporário. Ele vai ter o quê? Restrição do acesso ao público. Isso é muito importante, cara. Temporariamente, cara. Eu estou explicando para vocês aqui, eu já fico visualizando as possíveis questões de prova. O cara vai brincar com esse cara aí. Então, gente, informação sigilosa. Sigilosa porque ela vai receber restrição de acesso, sim. Só que essa restrição ela é temporária. Tá certo? Outra coisa importante. Para a informação ela ser considerada sigilosa, ela tem que ter um motivo. Por quê, professor? Porque, regra geral, a informação ela é pública.
Qual que é o motivo? Olha aqui. Imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Professor, o que é isso? Eu falo para vocês, cara. Você pode ter certeza, cara, que o examinador pode querer saber de você, se você sabe, quais são os motivos que vão classificar uma informação como sigilosa. De novo, imprescindibilidade para a segurança da sociedade, para o Estado. Professor, o meu olerite, professor, não pode ir para a internet. Professor, o meu olerite não pode ir para a internet, num site lá do governo, professor. Porque vai colocar em risco o interesse da sociedade e do Estado. É errado, cara, isso está errado. Tá certo? Agora, professor, uma informação sigilosa aí que coloca em risco, sim. Olha só, a quantia exata que os bancos, que as sedes dos bancos centrais guardam aí, igual aquela lá que teve lá em Fortaleza, né? Lá tem um Banco Central, São Paulo outro, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Essa é uma informação sigilosa, não pode ser pública não, cara. Porque coloca em risco. Outra, o plano do governo lá de armamento nuclear. Essa informação ela é sigilosa, cara. Outra informação, gente, ó, o combate ao crime organizado tem que sofrer restrições, porque se você for publicar essa informação, as ações que o Estado está fazendo contra o crime organizado, o que acontece? O crime organizado fica sabendo que cai fora. Então, cara, ó, então é importante, o cara tem que saber esse cara aqui, tá? Ó, atenção, informação pessoal é uma coisa, informação sigilosa é outra, tá? Fechado, isso é importante, potencial questão de prova, você não pode ir para uma prova sem esse conhecimento na cabeça.